Deus abençoe, irmãos. Nós estamos aqui novamente para mais um programa, Atalaia Podcast. Nós temos a intenção e o desejo de esclarecer para os irmãos as notícias atualmente que estão acontecendo no âmbito espiritual, como se aplica, ver da maneira e a forma que as coisas estão acontecendo, as artimanhas que Satanás tem trazido, e nós esclarecendo através das Escrituras tudo isso. Amém? Neste programa está conosco aqui o irmão Lucas Helps, nosso convidado neste programa. Dá uma saudação, irmão Lucas, aos ouvintes. Que Deus continue abençoando cada ouvinte que está nos acompanhando. Para mim é um privilégio poder estar com vocês participando desse programa e que possamos ver pelas Escrituras um dia e a hora em que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe. Amém. Nossos companheiros, irmão Mateus Jaras. Amém. Deus abençoe irmãos, abençoe os companheiros. Deus nos ajude hoje, olhar esse assunto que trataremos mediante as Escrituras, trazer uma luz do Evangelho nisso. Amém. Irmão Jonatas e Orgiro. Amém. Deus abençoe os irmãos e para nós mais uma vez é um privilégio estar aqui, poder falar da palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar aqui nesse programa, nessa noite. Amém. Deus abençoe, Nós iremos conversar, trazer aqui as matérias, o que está acontecendo no mundo atual e mostrando o que a Bíblia tem dito sobre isso, Como todo o programa nós falamos, nada é novo debaixo do céu. Tudo que aconteceu, em algum momento na Bíblia já teve aquilo, já foi passado aquilo. E nós queríamos começar com uma notícia, que nessa semana aconteceu, que os palestinos lamentam a morte do seu líder, Yahya Sinwar, que está tendo uma guerra entre os muçulmanos ali, palestinos e israelenses. E nós queremos trazer neste programa sobre a origem, explicar para os irmãos, pela graça de Deus, desde Gênesis, o princípio de todas as coisas, como isso se tem o seu princípio, E queremos esclarecer dentro das Escrituras isso. Amém? Para começar, gostaria que o irmão Lucas Helps começasse nos esclarecendo sobre esta origem do conflito entre Palestino e Israel. Amém. Nós sabemos que todos os acontecimentos que acontecem, tudo está de acordo com o plano de Deus. E tudo começou em Gênesis. Gênesis é o livro semente e agora é o tempo que essa semente tem chegado ao amadurecimento e o tempo da colheita onde tudo se revela em plenitude. E o irmão Branham diz na mensagem: eventos modernos são esclarecidos por profecia que, se nós pudermos ver pela palavra de Deus em que era estamos vivendo, que tempo estamos vivendo, você verá isto bem aqui na Bíblia, desta era, o que está para acontecer neste tempo. Então, tudo o que está acontecendo nesse tempo está bem aqui diante de nós, na Bíblia. E nós vamos ver pelas Escrituras a origem dessa guerra. Para isso, em Gálatas capítulo 4, versículo 22, Paulo vai dizer assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Então a origem de tudo isso está aqui
no chamado de Abraão, quando Deus prometeu a Abraão um filho e por ele seguir o conselho precipitadamente que Sara, Mombrana diz que ele teve esse segundo filho, que foi Ismael. E Ismael, se alguém souber o significado da palavra Ismael, aí significado, tem algo a ver com guerra, se eu não me engano, aquele que manuseia bem a flecha. Mas aí, lá, quando nasce Ismael e depois vem Isaac, desde pequeno, eles já começam a ter esses conflitos. Então, Sara, ela diz para Abraão em Gênesis, capítulo 21, versículo 9, para Abraão despedir a escrava com o seu filho. Porém, isso pareceu mal aos olhos de Abraão. Mas no versículo 11 diz assim: e pareceu essas palavras muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que o Senhor diz, ouve a sua voz. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Então Isaac traria a descendência de Abraão, que era Israel. Mas também Deus diz: mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então, duas nações saíram ali de Abraão. Uma descendência de Isaac e outra descendência de Ismael. E dali, então, sempre houve uma guerra entre essas duas nações, e é o que nós vamos ver pelas escrituras, pela linhagem nesta noite. Amém? Amém. Maravilha, irmão. Trazendo, o princípio histórico desde Gênesis ali. Bom, Jonatas, gostaria que o irmão comentasse sobre essa origem desse conflito para nós também. Amém. Como o Lucas falou, nós temos aqui um parágrafo do irmão Brana, mensagem Instruções de Gabriel Daniel, para 140, ele diz assim: aí está Ismael e Isaac pelejando ainda pela terra, porém ela pertence a Israel. Se você chegar a ir a Jerusalém Nova, eles não lhe permitirão ir a Jerusalém Velha. Você tem que ir ali primeiramente e deixar que eles expliquem tudo a você. Os árabes logo levam o outro lado. Estes são os filhos de Ismael. Porém espere, vem um tempo quando os filhos de Deus se apoderarão dela. Isso é correto. Jerusalém será reconstruída outra vez. O sacrifício diário se estabelecerá. E o anticristo fará um pacto com eles por essas últimas 7 semanas. E na metade dela, ele romperá este pacto, os converterá ao catolicismo. A abominação se espalhará sobre toda coisa como isso, então será o fim. Vigie. Então o Brana mostra aqui nessa mensagem, que essa guerra, ela tem muito a ver com as profecias se cumprindo, Quando a gente abre lá no livro de Daniel, capítulo 11, mostra sobre um rei, que ele é o rei do sul, E Daniel também mostra o rei do norte, também mostra esse rei do sul. E esses reis, eles estariam alinhados, segundo Daniel capítulo 11, eles estariam alinhados no tempo do fim, justamente para o rei do norte descer para Jerusalém, para iniciar uma guerra. E depois nós vemos lá no livro de Apocalipse, João vendo que a última guerra, a terceira guerra mundial, ia acontecer no Vale do Meguido,
né, no Vale do Armagedon, que é nos portais de Jerusalém. Então a Bíblia ela começa a se conectar, e esse rei do sul, ele é os árabes, e o rei do norte é a Rússia, conforme os ensinamentos do nosso profeta. E nós estamos vendo hoje, é uma guerra que ela não terá fim, né? Ismael, o irmão Brana fala na mensagem Semente não herdará com a palha, que existe 3 alianças, né? A aliança de Abraão. A mais baixa, mas vamos dizer assim, se fosse fazer uma hierarquia, a menor aliança é com Ismael, a segunda é a aliança com Isaac, e a terceira, que é a maior, aliança com a semente real de Abraão, que é nós, né? Então é uma aliança com esses 3, e eles estão ali sempre batalhando pela terra e por questões assim mais religiosas do que muitas vezes políticas, né? Embora envolve a questão de território que eles querem, a questão política, geopolítica, mas envolve muito mais a questão de religião do que propriamente a política. Então eles estão sempre ali em batalha, e é importante nós entendermos sobre essa guerra, porque o irmão Brana também fala, no tempo dele estava tendo a guerra das 2 Coreias, né? E muitas pessoas se levantaram e falaram assim, acho que vai começar a Terceira Guerra Mundial, né? O irmão Brana disse, não, a Terceira Guerra Mundial não vai acontecer por causa desse conflito. E o primeiro ponto que o irmão Brana levanta é assim, porque a Bíblia diz que a guerra não vai acontecer lá nas Coreias, né? A guerra acontece nas portas de Jerusalém. E aí, quando começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, também muitas pessoas começaram a falar, ó, a Rússia está levantando, bomba atômica, pode vir a Terceira Guerra Mundial. Mas nós podemos fazer a mesma coisa que o Brana fez lá no início. Não vai ter Terceira Guerra Mundial porque a Rússia está guerreando com a Ucrânia. Porque a guerra não acontece lá nos portais da Rússia, não acontece lá nas portas da Ucrânia. A Terceira Guerra Mundial vai acontecer nas portas de Jerusalém. E também nós falamos também que essa guerra, por mais que está acontecendo uma guerra ali nas portas de Jerusalém também agora, mas essa também não é a Terceira Guerra Mundial, porque primeiro tem que levantar o anticristo. Nós acabamos de ler aqui o parágrafo. Primeiro tem que levantar o anticristo para trazer a paz, fazer uma aliança de 7 semanas, que são 7 anos, né, com os judeus. Essa aliança vai envolver os árabes também. E depois que essa aliança for quebrada, que vai acontecer uma guerra nas portas de Jerusalém, certo? Mas uma coisa é certa, né? Eles vão brigar até o milênio. Sempre eles vão brigar. E por mais que o anticristo se levante e faça uma aliança entre os árabes e os judeus e a Rússia, vai ser uma aliança apenas para dar uma trégua. Mas eles sempre vão estar odiando um ao outro ali, né? A Rússia sempre vai odiar os Estados Unidos. Os árabes sempre vão odiar Israel, e eles podem fazer uma aliança ali talvez para ter uma pausa, mas quando a aliança for rompida é quando começa, né, o estupim, a guerra começa no quebrar dessas alianças, né? Então, apenas recapitulando aqui, nós vimos que começa com Ismael, essas guerras estão sempre vão estar ali, e é importante nós entendermos, né, como está o decorrer dessas guerras, o porquê que eles estão guerreando, para nós entendermos o dia e a hora que nós estamos vivendo, né? E o próprio irmão Brana diz que Israel, ele é um relógio para nós, né? Ele é um cronômetro, nós sempre temos que estar olhando para Israel, ver os acontecimentos de Israel, para saber o dia e a hora que nós estamos vivendo. Exatamente. E se formos olhar pelas escrituras, né, irmãos, isso são apenas guerras e rumores de guerras, né? Que a Bíblia fala que quando disserem que há paz, então virá repentina destruição. Bom, Mateus, com o seu comentário sobre as origens desse conflito, né? Onde surgiu, ponto histórico. Amém. Amém? É uma guerra, assim como o Lucas Elps, o irmão Jantos também brilhantemente pontuou, é uma guerra que ela envolve muito o teor religioso, né? Embora que os muçulmanos, dentro das 3 religiões que predominam em Jerusalém, ela é a mais nova entre todas elas, né? Mas eles têm para eles ali que aquele lugar, né, que é o Estado palestino que eles querem, é o lugar sagrado que Alá deu para eles. E todos que estão ali, que não são, né, que não seguem a mesma linha de religião, são invasores, né? Então essas milícias xiitas, eles têm na mente deles que eles têm que jogar fora, tem que matar todo mundo, expulsar à base de bomba, de granada, de tiro. E se nós olharmos biblicamente, né, a Escritura diz que nada é novo, né? Como o irmão citou no começo, nada é novo.
Quando nós vemos a primeira vez que Israel tomou a terra, ela tomou embaixo de lutas, de guerras, embaixo de uma batalha. Como foi quando Israel veio voltar à pátria, como Deus prometeu? Assim que eles colocaram o pé, todos os países árabes ao redor anunciaram guerra contra Israel. Israel não teria sobrevivido se não fosse o apoio militar dos Estados Unidos, o apoio militar da ONU, da OTAN, né? Não lembro, na verdade, se a OTAN já tinha sido inventado nesse tempo, não lembro exatamente, mas teve um apoio muito forte da ONU na época, né? E dos Estados Unidos para que eles sobrevivessem, porque foi uma guerra assim de, imagina, um povo que acabou de chegar numa terra, A Triângulo já tem uma guerra. 60% da terra era deserto, Malha que acabado vindo de um holocausto, matou um terço da sua população e já imergido em uma guerra. E tudo isso é a escritura se repetindo. Porque quando eles entraram na terra a primeira vez, eles tiveram que batalhar para continuar na terra. Então isso é Deus mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, eles permaneceram na terra. E veja, se nós olharmos o mapa de quando foi entregue, e é isso que não tem hoje tantos conflitos contra os países árabes, né? Porque veja, eles ganharam muitas guerras. Depois dessa guerra teve uma outra guerra, que foi a guerra do Yom Kippur, e essa guerra foi principalmente planejada, toda a sua estratégia pelo Egito, e teve o apoio de todos os países árabes, e eles ganharam de uma maneira sobrenatural, né? Israel. Eles não tinham chance de ganhar. Eles foram pegos de surpresa no dia da festa da expiação, que estavam todo mundo lá comemorando sua festa. Claro, teve o apoio também militar dos Estados Unidos. E veja, a partir dessa guerra, eles tomaram uma grande posse de terra, que não era deles, tomaram por conta da guerra, né? Em virtude da guerra. E foi devolvendo essa terra que eles entraram em uma certa paz com a maioria dos países árabes. Mas ainda há essas milícias xiitas, como o Hamas, né? Esse homem que morreu aí, o Yahya Sinwar, ele era o grande mentor do Hamas, né? Ele é o grande estrategista, ele que fazia toda a estratégia de guerra do Hamas. A morte dele é dito como um golpe muito duro para o Hamas, porque ele diz que não tem pessoa à altura, porque além de um líder político, ele era o homem que fazia toda a estratégia militar do Hamas, inclusive ele que planejou e orquestrou tudo, aquele plano do 7 de outubro, né, no ano passado, que teve aquele massacre. Esse era o autor, né, e eles estão desde o 7 de outubro procurando exterminar todos esses aí, né, tanto o autor quanto o coautor e as lideranças. Então veja, esse conflito ele é puramente religioso, porque os palestinos ele quer o controle do Estado palestino, eles têm sua religião, que ali é o lugar que Alá deu para eles adorar, né? Como o irmão João disse brilhantemente, é uma guerra que não tem fim, não tem fim, porque Israel tem a sua posse, né? E tem a sua crença, e ali é onde Deus abençoou, e é profecia bíblica já cumprida, né? Israel voltar à sua pátria e eles querendo a pátria deles para que eles adorem. Então é um conflito puramente religioso, envolve a parte territorial, mas é puramente religioso, né? São milícias xiitas financiadas pelo Irã, né? O Irã é um grande braço ali, financiados pela Rússia. Então a gente vê duas coisas nessa cena, né? Que é por trás desses países. Claro que nós estamos aqui falando que essa é a terceira guerra, mas como o irmão João citou, tem um rei do sul, tem um rei do norte, e veja, quem financia, principalmente o Irã, os países árabes que são contra eles, é a Rússia, os soviéticos, né? A maioria das armas deles, a maioria dos foguetes dele, para não dizer todos, são soviéticos. E quem apoia o Israel é os Estados Unidos. Então a gente já vê todo um quadro formado, a gente vê quanto tempo nós estamos vivendo, né? Como as portas estão, já está tudo, vamos dizer assim, se encaixando, se posicionando no seu lugar. Então essa guerra ela é uma guerra assim que não deve nos desesperar para ser a terceira guerra. Mas assim como Israel voltando para sua pátria, é algo que nós temos que pensar, é hora de posicionarmos. É hora da igreja entender a hora que está vivendo. É os últimos capítulos. Israel está na sua pátria. Todas as profecias que tinha para Israel já se cumpriu. Só falta uma, né? Elias e Moisés vindo e tudo mais. E tudo o que acontece nesse decorrer disso, né? Mas o restante já está tudo em operação. A gente vê Estados Unidos já operando por trás de Israel.
Nós sabemos quem opera por trás dos Estados Unidos. E quem trará esse grande contrato entre eles, né? Então a gente vê tudo isso aí. Então é uma guerra puramente religiosa, é uma guerra que nós, como cristãos, temos que estar de olho, não no sentido de desesperarmos, vai acabar o mundo, não, mas desesperarmos e é hora de nos posicionar. Porque as escrituras de Deus estão tomando seus devidos lugares, as profecias estão sendo cumpridas, né? Então é hora de nós nos aprontarmos para partir. Bem, exatamente, a gente olhando isso, a gente quer esclarecer para os irmãos, né, as coisas, mas com o intuito de mostrar o tempo e a hora em que nós estamos vivendo, né? Nós temos que ver em todas as coisas, em qualquer coisa que acontece, às vezes você pensa que é uma coisa tão pequena, né, irmão Jonas? Mas por trás o inimigo está orquestrando alguma coisa ali. Exato. Né? E assim como o inimigo está trabalhando lá, Deus também precisa estar trabalhando com o seu povo aqui na palavra. Exato. Né? Porque uma coisa depende da outra. Irmão Lucas Helps, mais algum comentário? Eu creio que quando, como nós falamos no início, é uma briga religiosa, né? A gente sabe que ali também vai haver a edificação do templo, e Jesus falou isso ali em São Mateus 24, sobre aquela abominação que está situada ali. Então, tudo isso são sinais. A irmã Bruna fala que placas quilométricas indicando que nós já estamos no final da jornada. E quando nós vemos essas coisas, essas notícias, esses eventos que estão acontecendo, é importante cada um de nós estar atento a isso, porque esses eventos, Umbanda prega, eventos modernos, são esclarecidos por profecia. E esses eventos, eles estão totalmente conectados com as escrituras, e também, assim como tudo está tomando posição, sendo orquestrado, como o irmão Gabriel bem disse, tudo há uma orquestra por detrás disso, o inimigo trabalhando com o objetivo de tragar a noiva, a semente original. Deus também está trabalhando, nos posicionando, nos alertando para nós sairmos daqui, porque a promessa antes que a primeira bomba atinja o chão, nós sairemos. Então, quando essa terceira guerra mundial explodir, nós já não estaremos aqui, mas a Bíblia fala que haverá princípios de dores, haverá guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Então tudo isso são placas quilométricas nos mostrando algo muito próximo. E o nosso relógio é Israel, né? Sim. Temos, o profeta chega a dizer que nós temos que olhar para Israel. O relógio é Israel, quando eles retornaram à pátria, em 1948, né? Eles retornaram à pátria, o anjo chama o profeta, começa a comissionar uma mensagem para tirar, né, o povo do seu costume ali. Então, assim, o nosso relógio, nós temos a todo momento, sempre temos que estar olhando para Israel. Né? Com Jonatas? No livro de Daniel, né? O profeta Daniel teve uma visão sobre 70 semanas, né? E as 70 semanas seria o período que haveria de redenção para a terra no geral. Embora era mais voltado para os judeus, as 70 semanas, mas o findar das 70 semanas seria o fim, né, do tempo dos humanos, né, sobre a terra, vamos dizer assim, para a entrada do milênio e assim o novo céu e a nova terra. Então, assim, quando houve na última semana que Cristo morreu na cruz, e aí no meio dessa última semana Deus paralisou, Jesus Cristo ressuscitou e ele abriu uma brecha para que a noiva entrasse,
faltaria ainda 3 anos e meio para Deus tratar com os judeus, certo? E a profecia era, você vai ver isso desde Ezequiel, no próprio livro de Daniel, Zacarias também viu isso, sobre a volta dos judeus para sua terra, né? Então haveria tinha uma grande profecia sobre Deus voltar a tratar com os judeus na sua terra, né? Israel ali na sua terra, e isso apontava justamente para o fim dos tempos, né? Então a figueira ela brotou, né, como o irmão citou, Israel voltou para sua terra, e agora nós estamos vivendo agora no tempo em que Deus ele está começando a voltar virar o seu rosto para Israel. Ele não está mais olhando mais para nós, os gentios. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história, né? O último eleito está entrando no corpo da noiva para nós partirmos aqui dessa terra, e o Espírito Santo está começando a se afastar dos gentios para ir trabalhar lá com os judeus, certo? Mas assim, o diabo ele conhece a Bíblia, né? Ele conhece a Bíblia, né? Ele crê até na Bíblia, que estremece, e ele sempre, durante toda a história bíblica, você vai ver ele tentando atrasar o plano de Deus. Né? Quando Moisés nasceu, ele tentou matar todos os bebês para atrasar a profecia. Quando Jesus nasceu, ele fez com que o rei assinasse um decreto para matar também os bebês. E mais uma vez você vê assim, o diabo trabalhando entre as nações justamente para destruir a nação de Israel. Né? Por mais que nós sabemos que nem todo israelita é de Israel de verdade, mas ali tem 144 mil que estão ali eleitos para cumprir a promessa, e tudo que o diabo quer fazer é tardar no máximo a profecia se cumprir. Os 144 mil está ali na sua terra, no seu lugar, né? Está ali no seu posto de dever, porque Deus só trata com eles quando eles estão na sua terra. Né? E o diabo ele tenta colocar todas as guerras, porque se você olhar, os muçulmanos eles são um povo tão violento entre eles mesmo. Né? E isso aí, por exemplo, talvez a gente acha que eles odeiam só judeu, mas eles odeiam eles mesmos. Certo? Você vai ver a guerra mais longa que teve no século passado, que durou 8 anos, entre o Iraque e o Irã. Lá morreu mais de 1 bilhão de pessoas naquela guerra. E eles eram tão assim, eles matavam o próprio povo. Por exemplo, quando passou cerca de 5 anos da guerra, se não me falha a memória, o Irã, ele estava com seus soldados que eram mais velhos, né, que estavam na linha de frente para batalhar, e eles pegaram e colocaram adolescentes nas bicicletas para ir no campo minado do Zar para estourar as bombas, para que o exército viesse atrás. Então eles colocaram os adolescentes do próprio país deles para entrar na guerra lá, né, para limpar o campo minado. Você vai ver também no Afeganistão que tem luta entre alas dos muçulmanos, e agora tem o Talibã que está dominando tudo lá no Afeganistão. O Egito, né, no Egito tem também guerras entre muçulmanos, que às vezes eles não concordam um com o outro, e a maneira deles resolver isso é matando o outro, certo? Então isso aí foge até fora assim, um pouco do campo, porque assim, parece que eles querem, parece que os muçulmanos eles querem a Jerusalém para eles falam que a Jerusalém é a cidade santa, eles colocam como a cidade santa, mas se você for ver no Alcorão, que é vamos dizer que é a Bíblia deles, né? Jerusalém não é mencionada uma vez no Alcorão, nenhuma vez. No Pacto Palestino deles, também Jerusalém não é mencionada nenhuma vez. Quando os árabes eles dominaram, né, aquela área ali de Israel, né, principalmente o Império Otomano, o Império Turco, quando eles dominaram toda aquela parte ali, eles nunca colocaram Jerusalém como sua capital. Agora, quando você vai para a Bíblia, nós encontramos várias vezes falando de Jerusalém, a santa cidade. Jerusalém, e ainda fala sobre Sião, né? Sião muitas vezes era apontada para Jerusalém. E como que eles amam, né? Davi chega a dizer que nós não poderíamos nos esquecer de Jerusalém. Nunca se esqueça de Jerusalém. Então, você vai ver que os árabes, o objetivo deles não é propriamente a terra de Jerusalém, ou propriamente ter um país assim para eles viverem em harmonia. O objetivo deles é exterminar os judeus da face da terra. Eles têm um intento na sua cabeça, destruir,
Né? Você vai ver em alguns documentários na internet que quando eles matavam os judeus, quando o Hamas invadiu Israel, quando eles matavam cada judeu, eles comemoravam e ficava em alta alegria porque eles estavam conseguindo matar. Então tudo isso você vê um plano do inimigo por trás, operando sobre essas nações em volta de Israel. Para quê? Para atrapalhar, tentar, né? Porque atrapalhar, o diabo nunca vai atrapalhar Deus. Tentar atrapalhar o plano de Deus, que é colocar os seus 144 mil naquela terra ali, né? Colocar os 144 mil ali para que o Espírito Santo saia dos gentios e se volte, né, para os judeus. O sol rodando novamente, né? Se pondo, né? O Mateus? Exatamente. Tem um ponto, né? Embora eles tenham o Alcorão, eles têm alguns outros livros, né? Também que eles seguem suas linhas doutrinárias. É daí que eles fundamentam essa parte em Jerusalém. Mas eles são sanguinários mesmo, né? Se você vê, por exemplo, os ataques do Hamas, eles matavam bebês, né? É um povo sanguinário. E é como o irmão Jotas disse perfeitamente, né? Sempre o inimigo trabalhando, tentando de todas as formas tardar o plano de Deus. Nós observamos que essa é uma guerra religiosa, né? É uma guerra religiosa, do ponto que eles creem que os judeus são invasores, né? E aí a gente lembra daquele confronto, né, entre os maometanos e o irmão Brano. Qual que é o Deus que tem mais força? Né? Qual é o Deus que pode operar? Então nós vemos que, ainda que Deus trata com gentios, e não trata propriamente agora com judeus, mas Deus tem suas alianças perpétuas. Né? E Israel está em sua terra por conta dessa aliança que Deus fez. E tem relatos, por exemplo, de uma das guerras que eles travaram contra os árabes, que é um deserto no sul, entre Egito e Israel, e Israel só tinha um tanque de guerra e o seu exército, né? E o Egito tinha vários tanques, vários carros, bem armados. Ele disse que quando era um deserto como que uma colina assim, disse que quando apontou o primeiro e o único tanque de guerra de Israel, esses egípcios viram uma gigante mão aparecendo por trás deles. Assim. E aí, meu amigo, perna pra quem te quer, que eu não vou mexer com esse povo. E os egípcios saíram correndo, né? Então a gente vê que dentro de tudo isso, Deus, ainda que não tratando diretamente, né, com os judeus, mas Deus ele ainda cumpre todas as suas alianças, Deus cumpre todos os seus compromissos. E a gente sabe que, claro, tem um apoio ali dos Estados Unidos, tem um apoio da ONU, mas Israel só está na sua pátria porque Deus cumpre a sua aliança. Exatamente. Porque Deus cumpre suas promessas. Né? Então, esse povo muçulmano, claro, se a gente for olhar um lado assim, do geral, não são todos muçulmanos que têm essa concepção. Por isso que esses grupos eles são chamados de grupos extremistas. Né? Tanto que esses mesmos, por exemplo, do Hamas, Hezbollah, os do Iêmen, que é para baixo ali, eles são tidos até como traidores do próprio islamismo. Eles são xiitas, né? Eles são uma minoria, eles têm um pensamento totalmente diferente das crenças deles lá. E são sanguinários, né? Então, mas nem todo povo muçulmano, né, é propriamente, vamos dizer assim, odioso dessa forma. Né? Mas há esses grupos extremistas, esses grupos são sanguinários, sem escrúpulos, estrupam mulheres, matam crianças e para eles não estão nem aí, e eles acham que eles estão limpando a terra. Né? Eles são muito puritanos, eles acham que eles estão limpando ali para Alá, para eles adorarem, que são impuros e etc. E tal. A gente vê que tudo isso, Deus é glorificado porque é Deus protegendo o seu povo. Né? Deus escolheu Israel como nação e Deus tem cumprido o seu pacto e seus compromissos. E como o irmão João disse, é uma hora que a gente já está findando. Então, Deus já está virando o seu rosto para os judeus. Então, isso quer dizer que é a hora da noiva sair. Né? É hora de nós aprontarmos, deixar nossas lâmpadas, nossas vasilhinhas bem abastecidas, porque a hora tem chegado. Né? Essas coisas mostram que não é a Terceira Guerra Mundial, mas mostra que é um quadro que já é o tempo da noiva sair. Exato. Isso é propriamente mais para noiva, né? Para Exato. noiva ficar atento, Exato. porque a noiva ela não passa pela tribulação. Exato. Né? A noiva ela não vai estar aqui quando essas coisas acontecerem.
Quando vier o tratado, a noiva também não vai estar aqui, né, para presenciar isso. A noiva tem que sair antes. Porque Deus não trabalha com duas nações ao mesmo tempo, né? Deus está trabalhando com os gentios agora, mas enquanto isso ele já está voltando para os judeus novamente. O irmão Jonas falou uma coisa, irmão Jonas, e o inimigo ele tenta atuar nas duas partes. Enquanto ele está tentando atrapalhar lá, ele também está tentando atrapalhar aqui as coisas, né? A gente pode até perceber, nunca houve um esfriamento de uma certa maneira, porque nós não seguimos a mensagem, nós não viemos apenas na igreja de uma maneira natural, né? O nosso propósito e objetivo é sermos arrebatados. O nosso propósito, pelo que nós temos lutado, pelo que nós temos orado, temos chorado até hoje, é porque há uma promessa de um arrebatamento. Sim. Né? E apenas nós virmos e assentarmos nos bancos e participarmos de bom culto, isso é bom, mas há muitas igrejas fazendo isso. O que nós temos que ver é em que dia e momento nós estamos vivendo agora. Qual é a palavra, a mensagem que está se cumprindo agora, para que dentro disso nós possamos saber o caminho para seguir. Né? Não é apenas estar aqui, sentar, ouvir o culto, não. Mas enquanto o inimigo está tentando atrapalhar lá, retardar a obra lá no Oriente, ele também está tentando atrapalhar aqui as coisas. Né? Às vezes quem está acompanhando nós aqui neste programa, o inimigo ele vem às vezes com pensamentos de esfriamento, com desânimo, com coisas às vezes que você pensa que eu não vou na igreja, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou orar mais, eu não vou ler mais. É o inimigo trabalhando por detrás das coisas para ver se você às vezes tem um esfriamento espiritual. Isso dá uma atrapalhada às vezes, né? Mas o Deus que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Isso, nós cremos nisso. E Israel ele foi fundado debaixo de guerra, né? Se você pegar desde o tempo que eles tomaram a terra ali, teve que ter a base da força. Depois sempre teve guerras, quando nós vamos para Davi ali, que teve que lutar com o gigante, quando estavam lutando ali, estavam rodeados, temerosos, um homem gigante. Deus toma um pequeno homem para guerrear, né? E durante várias e várias nações, no tempo de juízes, quando Deus entregava o povo para ser... quando eles começavam a desobedecer, né, ficar muito teimosos, Deus entregava eles. Depois eles vinham com um clamor, Deus levantava juízes, levantou Gideão, levantou grandes homens ali como juízes. E também Deus também está cuidando daquele povo lá, né? Assim como Deus está cuidando da sua noiva aqui, Deus também está guerreando por aquele povo ainda lá, né? Bom, Helps, para finalizarmos este programa, algum comentário finalizando? Como foi bem dito, né, por todos, tudo isso são sinais e o diabo tentando tardar o plano de Deus. Mas quando nós viemos aqui com a ajuda de Deus e expondo essas coisas e alertamos, né, como estamos mostrando aqui com a ajuda de Deus através da Bíblia, das mensagens, isso dá um beliscão na nossa consciência para a gente se preparar cada dia mais e não deixar que esse esfriamento, né, tome conta das nossas vidas, mas que nós possamos estar com as nossas lâmpadas acesas, azeite reservado para nós sairmos daqui. E eu creio que muito em breve Deus nos tirará daqui e nós sairemos como vitoriosos. Assim como Deus tem cuidado de Israel, mesmo não tratando com eles, a Bíblia fala que eles são como a menina dos olhos de Deus, né? Assim Deus também tem cuidado de nós, como a menina de seus olhos, e nada vai nos tirar da nossa posição, assim como nada tira o Israel natural ali da sua terra. Também Deus cuida do seu Israel espiritual para o arrebatamento. Creio que é isso e que Deus abençoe. Amém. Bom, Jonas? Bem, para nós encerrarmos aqui, eu gostaria apenas de ler um parágrafo do Rombrano, 2 parágrafos, fazer só uma explanação aqui.
Na mensagem sexta proposta da visita de Gabriel a Daniel, irmão Brana fala assim: ó, entendemos que aquela cidade, né, Jerusalém, que agora é uma maldição por 2000 anos, será reconstruída e restabelecida novamente, e a adoração no templo será estabelecida como foi ao princípio. Isso é correto. Jerusalém o será. Agora, e haverá um sacrifício, oblação diária oferecida de novo tal e como foi ao princípio. Vamos entrar em muito disso, suponho, essa noite. Aí na mensagem, né, a 70 semanas de Daniel, que foi 6 de agosto, ele diz assim: observe agora, estabelecer isso, o sacrifício diário, o sacrifício voltará à cidade quando o templo é reconstruído. E este príncipe que há de vir na metade da semana romperá seu pacto e acabará com esse sacrifício, como disse, ele o espalhará, e o que ele fez permanece até a consumação. O Bruno está nos mostrando aqui que haverá uma reconstrução de um templo, um novo templo em Jerusalém, que é o terceiro templo, né, de Jerusalém. E esse terceiro templo ele vai ser erguido, né, quando esse super-homem de Satanás se levantar. E através do pacto que ele vai conseguir, porque se você observar na história, nenhum grande negociador na história, né, nós tivemos presidente nos Estados Unidos que é bilionário, que é grande negociador, que consegue fazer grandes alianças. Presidentes muito sábios que teve durante a história dos Estados Unidos, nenhum conseguiu criar uma aliança entre Israel e os árabes de uma forma que tenha paz lá, né, total. Né, nem a ONU, hoje a ONU está totalmente fracassada, vamos dizer assim, não consegue ter influência em lugar nenhum. Mas haverá um homem que vai se levantar, né, um super-homem de Satanás, que ele vai conseguir fazer essa aliança, né? Nós não estaremos aqui na Terra para ver isso, né? A noiva não estará aqui. Mas haverá um terceiro tempo. E um dos motivos de ter iniciado essa guerra do Hamas contra Israel foi que uma aeronave desembarcou no aeroporto de Jerusalém, de Israel, com várias novilhas vermelhas, né? E aí essas novilhas vermelhas elas vieram do Texas. Inclusive o fazendeiro que não me falha a memória se ele doou ou vendeu essas novilhas vermelhas. Ele dizia que foi Deus que fez ele criar essas novilhas. Ele sabia que tinha um propósito no coração dele de ter criado essas novilhas vermelhas. É uma coisa muito rara, né? De ter né, vacas vermelhas, novilhas vermelhas. Só um detalhe, mano, desculpa te interromper, eram vermelhas sem nenhuma manchinha de nada. Sem nenhuma manchinha. Puramente vermelha. Que é mais raro ainda, né? Então, quando desembarcou isso lá, durante a história de Israel, durante a Bíblia, poucas vezes foi feito um sacrifício de novilha vermelha. E quando era feito o sacrifício de novilha vermelha em Israel, era para purificar um local. Né? Então, tanto quando foi cada templo que foi feito, antes de inaugurar o templo, eles sacrificavam novilha para purificar né, o templo. Tanto é o templo de Salomão, o segundo templo lá com Neemias, todos eles tiveram uma novilha vermelha morta antes de ser feito os templos, né? O templo para purificação. Então, quando essa novilha vermelha chega em Israel, né, o mundo árabe entrou em alerta. Porque o local onde eles adoram é o local onde está a cúpula de ferro, né? Como é que é o nome da... Esqueci o nome, não sei. Mesquita. Fugiu o nome agora. Mesquita. A mesquita de Omar, né? Que está lá. Mas o nome certo é Cúpula de Ferro, se não me falha a memória. Está lá, e ele sabe que Israel só vai adorar naquele local, que é onde está o Monte Moriá. Só vai adorar ali. E aí eu queria que o irmão Samuel colocasse outra imagem para nós aqui, de uma notícia, que a polícia de Israel expulsa palestinos de suas casas em Jerusalém Oriental. Jerusalém Oriental é o local onde está o Monte Moriá, né? Como se fosse um bairro ali, e é onde está o Monte Moriá. E eles expulsaram, né, a polícia de Israel depois de um decreto, vamos dizer assim, uma ordem da Suprema Corte de Israel, e expulsou esses palestinos de lá, que foi uma coisa que já inflamou o mundo árabe, né? O mundo palestino ali, e principalmente o Hamas, que é muito dentro dessas causas. O Hezbollah, que é um partido político dentro do Líbano, mas é um partido político bem diferente do nosso aqui do Brasil, que eles defendem as causas palestinas, né? E eles se inflamaram nesse tempo por causa dessa expulsão, e depois que eles expulsaram, as novilhas vermelhas chegaram, certo?
Então o mundo palestino começou a falar assim, não, pera aí, eles estão se preparando para construir, é o Domo de Ferro. Domo de Ferro. Domo de Ferro, lá o local que está a mesquita de Omar, né? Então eles falaram assim, não, estão planejando construir então o terceiro templo. Então isso também nos mostra como que está perto o tempo do arrebatamento, porque quando eles começassem a organizar, né, a construção do templo, a noiva já estaria se preparando para sair, né? E está nos mostrando aqui que Israel ele está com os preparativos já prontos, descendo as novilhas vermelhas lá. E foi quando os palestinos eles começaram a ficar, né, vamos dizer assim, atentos, né, com o que estava acontecendo, porque essas novilhas desceram depois deles expulsar os palestinos de lá. Aí pode passar a próxima imagem, irmão? Quando deu 100 dias da guerra do Hamas com Israel, o porta-voz do Hamas, ataque de 7 de outubro lançado para deter as novilhas vermelhas. Ele disse que eles atacaram Israel no dia 7 de outubro justamente para deter as novilhas vermelhas. Pode passar o próximo? O porta-voz do Hamas fez um raro discurso no aniversário de 100 dias de guerra contra Israel. Em seu discurso, ele citou a chegada das novilhas vermelhas a Israel como um dos motivos do massacre de judeus no dia 7 de outubro. E aqui continua, né, a notícia, né, os irmãos podem ler depois em casa, mas esse porta-voz ele estava dizendo assim que eles tinham que impedir no máximo. Porque eles sabem da história bíblica de que quando tem uma novilha vermelha, eles querem voltar ao sacrifício. E a profecia é o quê? Que o sacrifício ia voltar. O sacrifício diário iria voltar, seria restaurado, baseado no livro de Daniel, né? Então nós estamos vivendo num tempo que os eventos modernos eles estão esclarecendo, né, as profecias, e nós que temos profeta, nós quando vemos essas coisas nós entendemos o dia e a hora que nós estamos vivendo, né? Por isso que o nome do programa é Atalaia, e Atalaia era aquele que avisava o povo, né? Então nós estamos aqui, não que nós por nós mesmos estamos sendo Atalaia, mas nós tivemos um Atalaia nessa era que nos avisou, e nós estamos também, né? Quem recebe profeta na condição de profeta recebe o galardão de profeta, então nós estamos avisando aquilo que o profeta já tinha avisado, né? Amém. Mateus? Amém, exatamente. E essas coisas, interessante, né? Tudo hoje na Terra cumpre profecias, né? Tudo hoje cumpre essas profecias, como o irmão Jonathan está mostrando brilhantemente. Está para se cumprir mais uma profecia. E todos os povos na Terra, existem os povos que não veem as profecias sendo cumpridas. Existe uma classe especial de pessoas por ter um profeta que consegue ver essas profecias sendo cumpridas. Sim. As pessoas olham essas guerras, olham essas coisas e veem como coisas natural, às vezes pede um pedido de paz e tudo mais. Mas há um povo na terra que tem profeta e que vê que isso é um aviso de Deus. Fala, olha, é hora de partir, é hora de se alinhar, é hora de se posicionar. E isso é maravilhoso, né? A gente olhar, porque a gente pensa, né? Tudo é graça, né? Quem sou eu para merecer fazer parte desse grupo? Tudo é graça. Então todas essas coisas é para que o povo de Deus saibam a hora que está vivendo, sabe que é hora de se aprumar, sabe que as profecias, as últimas profecias estão sendo cumpridas. Os últimos capítulos deste pequeno, ou melhor, deste longo plano está se cumprindo, né? Sim. Então é hora de nós olharmos essas coisas com um olhar mais atento, né? Atento no sentido de, olha, está acontecendo algo ali, está acontecendo terremotos, está acontecendo perturbação na natureza, está acontecendo tantas coisas. Mas para quem é que Deus está enviando esses avisos? Para que classe de pessoa? Para aqueles que não sabem o que está acontecendo no mundo? Ou para aqueles que foram predestinados para entender as profecias sendo cumpridas? Exatamente. Todos esses avisos são avisos. Para quem vem? Né? Vem para um povo escolhido, vem para um povo predestinado para isso. Então eu fico feliz de estar com os companheiros. A gente vem aqui, a gente aprende um com o outro, né? Cada coisa. E eu creio que é isso. Eu creio que Deus apenas está nos dando avisos, alertas para nós, né? E graças a Deus que o Espírito Santo nos faz entender esses alertas, esses avisos para nos aprumar isso aí. Amém.
Agradecer, né, a participação de cada um, irmão Lucas, o Mateus, irmão Jonatas, né? E dizer aos irmãos que nós fazemos isso aqui não é com o intuito de sermos melhores que ninguém, né? Como o Mateus disse ali, nós também somos carentes, né? De que Deus nos mostre isso, que Deus nos ajude a entender isso da maneira correta. E dizer a você, irmãos, que está acompanhando, se você é um desviado, se você por algum motivo desanimou durante a jornada, né? Que as coisas estão no fim, as coisas estão acontecendo, nós não estamos brincando de sermos crentes, nós não estamos brincando de sermos cristãos, não estamos brincando de apenas pregarmos ou trazermos um conceito do que nós achamos que é correto, não é isso. Mas há um profeta que foi vindicado para esta era e todas as coisas que ele falou foram cumpridas até hoje. E o Deus que estava em William Branham é o Deus que está sobre a noiva agora. Amém. É o mesmo Deus, não muda sua forma, não mudou sua característica, mas ele está agora em um povo ungido. Antes era um homem ungido, agora é um povo ungido. Né? E dizer a você que se isso de alguma maneira tocou o seu coração, né? Nós não estamos colocando medo em ninguém, nós estamos esclarecendo as dores de parto que estão acontecendo sobre a terra, nós estamos esclarecendo as guerras e rumores de guerras, mostrando isso dentro de um âmbito natural, mostrando isso dentro da palavra de Deus para os irmãos, né? Com o intuito de chamar o último eleito ainda, né? Que o último eleito ele é uma águia, né? Ele come isso, uma carne fresca, ele gosta de comer essas coisas frescas, né? E se isso tocou o seu coração de alguma maneira, que os irmãos entrem em contato conosco, né? Aqui pelo próprio YouTube, haverá um número disponível ali também, né? Para entrar em contato. Envie isso para amigos, para irmãos, para familiares, para que isso de alguma maneira possa estimular a fé uns dos outros. Se precisar de ajuda para a oração, nós estamos aqui dispostos a orar pelos irmãos, ajudar os irmãos e que todos nós possamos chegar do outro lado e abraçarmos uns aos outros. Às vezes é duro, as provas são doídas, as guerras são difíceis os dias aqui, mas o que nos mantém em esperança é que é um lugar melhor do outro lado. Né? Então Deus abençoe a cada um neste programa, que isso de alguma maneira te ajude, né? E nós esperamos, irmãos, na próxima semana. Amém? Shalom. Deus abençoe. Shalom.